Você está participando do nosso púlpito eletrônico? Então inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Vai ser uma bênção e você vai fazer parte dessa visão. Deus te abençoe. Graças a Deus. Quantos dizem amém, irmãos? Aleluia. Vamos à palavra de Deus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 16. Aliás, capítulo 15. Atos 15. Atos, capítulo de número 15. Glória a Deus. Queria que você repetisse comigo aqui. Seguindo o roteiro de Deus. Repita isso. Seguindo o roteiro de Deus. Vamos falar mais bonito? Seguindo o roteiro de Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de falar da Tua palavra. Ela é viva, eficaz, ela é poderosa. Ela é espírito e vida para os nossos corações. Abençoa-nos, sê conosco em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 15, versículo 40 diz assim: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Vou repetir. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Eu acredito aqui, irmãos, de coração, que a maioria dos irmãos aqui, a maioria de vocês, já tiveram a oportunidade ou tiveram a experiência de planejar uma viagem, de se preparar para uma viagem. Creio que muitos de vocês já tiveram essa experiência aqui. Você se preparar para uma viagem. Então você, quando se prepara para uma viagem, você observa aqui qual o destino. É claro, você vai viajar sabendo qual o destino que você vai. Você faz cálculo, quanto é que deve gastar naquela viagem. Você estabelece metas para aquela viagem. Você faz um roteiro para aquela viagem. Você tem um roteiro. O que é um roteiro de viagem? Um roteiro é um itinerário de viagem e sua descrição detalhada. Aquilo que você vai fazer, pai, eu pretendo isso e aquilo. Isto é um roteiro. O tema da mensagem é seguindo o roteiro de Deus. Por quê? Porque eu acredito que nós vamos ver nessa palavra que Deus me colocou no meu coração, que Deus colocou no meu coração para trazer para você, que Paulo fez também o seu roteiro. Paulo tinha um roteiro. Quando ele partiu, ele tinha um roteiro. Ele tinha metas, ele calculou, ele tinha planos dessa viagem. E a gente pode destacar algumas coisas, lendo a grosso modo, sem se deter muito, olhando por cima. Eu quero destacar algumas coisas que você vê aqui, que eram metas de Paulo. A primeira, se você ler o capítulo 16, que é a sequência do texto que nós acabamos de ler, no capítulo 15, versículo 40, você lendo o capítulo 16, já, por exemplo, o versículo 41 do capítulo 15, diz que Paulo saiu, né, na viagem para confirmar as igrejas que estavam estabelecidas ali na Síria e na Cilícia. Então ele tinha essa meta de confirmar aquelas igrejas que estavam naquela região da Cilícia e da Síria. Isso era uma meta dessa viagem. Outra coisa que ele foi como meta, como alvo no seu roteiro, era entregar aquele documento. Leia o texto aí em Atos 16, que ele tinha um decreto, que era o documento daquela reunião que aconteceu
com a liderança da igreja em Atos capítulo 15, quando eles estabeleceram regras para os gentios que passaram a crer em Jesus Cristo. Então ele foi entregando nas igrejas aquilo que os apóstolos lá em Jerusalém tinham decidido. Ele, com a sua equipe, foi entregando aqueles decretos, aquelas cartas. Outra coisa que tinha no coração dele, está lá no capítulo 16, no versículo 6, era levar o evangelho para a Ásia. Ele queria levar o evangelho para a Ásia. Ele queria pregar, ele queria invadir totalmente a Ásia. Ele queria toda aquela região levar o evangelho de Jesus Cristo, anunciar o evangelho ali. Nesse ponto aqui, nessa intenção de Paulo de pregar o evangelho ali na Ásia, aqui nesse ponto, e certamente essa aqui era a meta de maior relevância, eu acredito, no coração do apóstolo. Aqui, meu irmão, acontece uma coisa inesperada. Aqui acontece uma questão que ele não estava esperando. Capítulo 16, versículo de número 6. É aqui que acontece. Quando ele se volta para levar o evangelho para a Ásia, acontece algo que ele não contava. E é a partir desse ponto que eu quero tirar rapidamente 3 lições importantes para a nossa vida. 3 lições importantes para a minha e para a tua vida. E a gente vê como é interessante a gente seguir o roteiro de Deus. E muitas das vezes o nosso não dá certo. O nosso não dá certo. Qual a primeira lição? A primeira lição que eu quero que você tire juntamente comigo, que você preste atenção, é que muitas vezes, guarde isso que eu vou lhe dizer, muitas vezes não entendemos a maneira do Espírito Santo trabalhar. Pode contar que isto é uma verdade. Muitas vezes não entendemos a maneira do Espírito Santo trabalhar. Naquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos, Jesus fala uma coisa muito interessante. No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo de número 8, ele diz assim: o vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ora, o que é que Jesus está falando com isso? Vamos entender aqui. O vento sopra e nós não podemos vê-lo. Ninguém vê o vento. A gente vê o efeito, mas o vento você não vê. Ele vem de um lugar de onde nós não sabemos, e ele vai para um outro lugar que nós também não temos conhecimento. Vai para um lugar também que nós não sabemos. Ele comparou isso à obra do Espírito Santo na vida do homem. O que é que ele quis dizer? Que o Espírito Santo age muitas vezes na nossa vida de forma misteriosa e não nos dá explicação. Aqui você tem uma questão. Paulo está com a intenção poderosa no coração de levar o evangelho para a Ásia. Mas você vê aqui no versículo 6 que o Espírito do Senhor não lhe permitiu. Está escrito aqui, olha. Diz assim: foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Agora você fica assim: meu Deus, mas por que isso? Pregar o evangelho não é bom? Pregar o evangelho não é o plano de Deus? Pregar o evangelho não é a vontade do Senhor? E por que que o Espírito Santo impediu Paulo de ir pregar o evangelho na Ásia? Por que isso aconteceu? É importante. O Espírito Santo nos sentou e disse: Paulo, eu vou lhe dar uma explicação por que eu estou fazendo isso. Sabe? Sente-se aí, porque eu vou te explicar direitinho, porque muitas das vezes Deus age na minha e na sua vida e Ele não nos dá explicação. No momento você não entende, no momento você fica com a pulsão de questionamento. Mas Deus, por quê? Mas Deus, por que isso, Deus? Deus, eu não estou entendendo quantas vezes nós nos deparamos com situações da nossa vida que a gente diz: Deus, eu não estou entendendo porque isso está acontecendo. E Ele não nos explica. Ele não senta e diz: pegue uma caneta e um lápis e anote aí, porque eu vou te dar explicação por que eu estou te impedindo de pregar o evangelho na Ásia. Ele não deu explicação para Paulo.
O Espírito Santo impediu Paulo de levar a palavra à Ásia e não lhe deu explicação. Uma outra coisa que a gente vê aqui é que você deve ver como tudo parecia legal na ótica de Paulo. Se você ler do versículo 40 até o versículo 5, estava tudo às mil maravilhas. Muitas das vezes nós nos enganamos, né? Estava tudo muito legal para Paulo. Eu vou te pontuar algumas coisas aqui para você entender o que é que eu estou falando. Estava tudo muito bem. Na visão de Paulo, aquela era a viagem. Estava tudo tranquilo. Estava tudo bem. Vou te dar alguns pontos. Primeiro, Paulo tinha arrumado um companheiro à altura, chamado Silas. Você sabe quem era Silas? Silas era um pregador poderoso. Dá uma olhadinha lá em Atos, no capítulo 15, versículo 32. Era um homem cheio do Espírito Santo, um pregador poderoso e tinha o dom de profeta. Um homem de Deus. Paulo tinha arrumado um companheiro. Se você ler o contexto desse texto, você vai ver que Barnabé e Paulo haviam se separado. E ele arrumou Silas, um companheiro, um homem espiritual, homem de envergadura espiritual, homem que conhecia a palavra, homem cheio do Espírito Santo, homem que ministrava nos dons do Espírito, poderoso, homem de Deus. Poxa, muito legal, que bênção. Paulo deve ter ficado alegre. É bom quando temos um companheiro fiel e cheio do Espírito Santo. Uma outra coisa que você vê aqui é que as igrejas que na primeira viagem ele tinha estabelecido, se você olhar Atos 16 e 5, está escrito lá que as igrejas cresciam na fé e em números. As igrejas estavam amadurecendo e cresciam em números. Jesus estava salvando. Deus estava operando no meio da igreja. A mão de Deus estava se movendo. Esse moço tem valor. Eu vou levar esse moço comigo. Olha que viagem abençoada. Glória a Deus. Que viagem poderosa. Ele tem um companheiro chamado Silas. Ele vê as igrejas crescendo. Ele descobre Timóteo e vê que Timóteo tinha uma chamada poderosa de Deus, era cheio de Deus e tinha um ministério promissor pela frente, que Deus ia usar como usou mesmo a vida daquele moço. Aquele moço se tornou um grande pastor, um grande obreiro, e ele disse: eu vou agora preparar esse rapaz, vou levar esse rapaz para que ele tenha experiência, para que ele ande comigo, para que ele aprenda, para que ele desenvolva. E tudo legal, tudo maravilhoso. Que viagem maravilhosa. Então, naquela expectativa, uma viagem com frutos, uma viagem com alegria, uma viagem com bênçãos, uma viagem onde se via a mão de Deus. Ele reúne a sua equipe, ele chama Timóteo, ele chama Silas, que estava com ele, e ele diz: agora nós já passamos, já olhamos todas as cidades aqui, nessa região, entregamos os decretos, observamos que a obra está crescendo, Deus está abençoando. Tem esse rapaz aqui, que tem uma chamada, vamos nos voltar agora para a Ásia, vamos entrar na Ásia e vamos pregar o Evangelho. E quando ele vai com a equipe e se volta para lá, o Espírito Santo barra o caminho, diz: você não vai entrar na Ásia. De alguma maneira o Espírito Santo vem a eles e os impede. O termo usado é: e foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. A palavra impedir quer dizer obstruir. A palavra impedir quer dizer opor-se a alguma coisa, não concordar com, obstáculo. O Espírito Santo, então, torna-se um obstáculo. O Espírito Santo se opõe àquele desejo de Paulo entrar na Ásia, de pregar o Evangelho lá. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso. Fica fora da nossa lógica. Fica fora do nosso entendimento. Por quê que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar o Evangelho ali na África? Na Ásia. Na Ásia, África não, na Ásia. Glória a Deus. Por quê?
por que ele impediu Paulo de entrar na Ásia? Então aqui nós temos algumas lições. E eu queria que você prestasse atenção nessa lição. Nessa lição. Aprenda isso. Guarde isso no seu coração. Guarde de todo o coração isso. Quando Deus te disser não, aprenda isso. Quando Deus te disser não, quando Deus te fechar uma porta, guarde no seu coração isso. Quando Deus bloquear o teu caminho em alguma coisa, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Ai, Senhor, eu estou querendo isso, senão eu morro, é a minha vida. É tudo, e Deus disser não. Oh, Senhor, eu preciso disso aqui. E Deus disser não. E ele bloquear o caminho, e ele fechar a porta. Guarde o que eu estou lhe falando. Ouça agora com atenção. Traduza, faça a tradução disto. Da seguinte forma: eu te amo. Quando ele diz não para a gente, ele está dizendo que me ama e está dizendo que te ama. Você pode receber isso, diga glória a Deus. Quando Deus disser não, ele está dizendo para você, eu te amo. Quando Deus fechar a porta, ele está dizendo, eu te amo. Quando Deus bloquear o caminho, ele está dizendo, eu te amo. Quando Deus, eu estou falando de Deus, foi o Espírito Santo que disse, agora não, você não entra aqui na Ásia, não quero você aqui. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve, o Deus de Paulo, meu Deus, o seu Deus, ele conhece o amanhã. Diga glória a Deus. Ele conhece o amanhã. Ele conhece, aleluia. Ele entende o amanhã, aleluia. Ele entende o amanhã. Você, eu, Paulo, não sabe o que vai acontecer amanhã às 19h51, mas Deus não é pego de surpresa. Levante a mão e dê glória a Deus. Ele conhece o dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus. Levante a mão e dê glória a Deus. Então quando ele disser não, traduza, ele está dizendo que me ama. Quando ele disser não, ouça isso, ele está dizendo que te ama. Diga glória a Deus. Aleluia. Uma segunda verdade que nós encontramos aqui é essa. Um segundo ponto, uma segunda verdade. Aquela oportunidade que Deus não te permite usufruir, é porque Ele quer te conduzir a outra muito melhor. Aplauda ao Senhor porque Ele merece. Oh, coisa maravilhosa. Aleluia. Aquela oportunidade que Deus não permite você usufruir, é porque Ele quer te conduzir a uma outra muito melhor. Quantos sabem que o Senhor cuida da gente e Ele é bom? Levante a mão, diga glória a Deus. Ele é fiel. Você é capaz de dizer que Ele é fiel? Diga, meu Deus é fiel. Aleluia! Guarde isso, aprenda isso. Quando o Espírito Santo te disser não, aguarde pelo sim de Deus. Ok? Não se desespere. Não esperneie. Não faça beicinho. Não faça isso. Aguarde pelo sim de Deus. Não se precipite. Não tente um plano B. Eu tenho um plano B para isso. Não faz, porque você vai se arrepender. Quando Ele te disser não, aguarde o sim dEle. Aguarde. Quando Ele te colocar o sinal vermelho, deixe Ele controlar o sinal e colocar verde para você. Não saia, espere, tenha calma. Não procure você discernir o caminho. Quem discerne o caminho é Ele. Quem sabe do caminho é Ele que sabe. Talvez alguém não concorde comigo, me ouvindo essa palavra. Talvez alguém diga assim, eu não concordo não. Quer dizer que Deus diz não e eu não vou tomar nenhuma atitude. Deus diz não e eu tenho que aguardar pelo sim. Eu não estou dizendo aqui para você ficar na inércia. Não confunda o que eu estou falando.
Eu não estou dizendo para tu ficar na inércia. Não estou te ensinando isso. Não concordo com isso. Nem estou dizendo para você se jogar lá no comodismo. Também não estou te ensinando isso. Não é isso que eu estou querendo te dizer. Nem estou te ensinando para você ficar na prostração. Se deitar debaixo de uma cama ou em cima de uma cama e dizer, eu estou esperando Deus dizer o sim. Não é isso, porque até o texto não diz isso. Mas espere o sim de Deus. Aprenda isso. Coragem para esperar o sim de Deus. Levante a mão e dê glória a Deus. Quando Deus diz não, nós temos que ter coragem para esperar o sim. Quando Deus diz não, nós temos que ter coragem para esperar o sim de Deus. Espere o sim de Deus. Aleluia! De uma maneira ou de outra, Ele vai te mostrar o caminho. De uma maneira ou de outra, Ele vai te mostrar a estrada. Ele não vai te deixar confuso, porque nosso Deus não é Deus de confusão. Aleluia! Ele é o Deus que abençoa. Ele é o Deus que guia a nossa vida. Levante a mão e dê glória a Deus. Então tenha calma. Tenha calma. Aleluia. Aguarde o sim de Deus. Aleluia. Olha o que aconteceu com Paulo. Paulo quis dar um jeito. Olha o que aconteceu. Capítulo 16, versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus novamente não permitiu. Disse, você não vai. Porque ele tinha um plano B. Ele disse, bom, eu vou subir, pegar a estrada que vai dar no noroeste da Ásia Menor, vou arrodear e vou chegar por lá. Não tem essas pessoas que têm sempre o plano B? Não. Já comigo. Eu tenho uma saída. Tenha cuidado, tenha calma. Paulo, não vou entrar por aqui, mas eu dou uma subida por lá. Olha o mapa para ver. Andou. Quando chegou lá, o Espírito de Jesus disse, você não entra aqui. Não quero você aqui. Não quero. Porque eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Eclesiastes 3:1 diz que tudo, absolutamente tudo, guarda essa palavra, tudo tem o quê? O seu tempo. Diga glória a Deus. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Aleluia. Glória a Deus. Tudo tem o seu tempo. Não era a hora. Não era o tempo para Paulo entrar na Ásia. Não era o momento de Paulo entrar na Ásia. Paulo estava sendo levado pelo Cronos. E muitas das vezes nós trabalhamos no Cronos. Nosso relógio. Ai, se isso não acontecer agora, não vai dar tempo. Se Deus não me der uma resposta essa semana, se acabou tudo, você está com o Cronos. Você tá no seu relógio, no seu tempo, no seu cronômetro. Você está com o seu tempo. E muitas das vezes, na maioria das vezes, e quase certamente, o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é outro. Aleluia. O relógio de Deus não é o Cronos. Aleluia. O relógio de Deus é outro. O relógio de Deus é o Kairos. Que é Deus agir no momento oportuno, na hora certa, na hora correta. Quantos dizem glória a Deus? Ele vem na hora certa. Quantos têm experiência com Deus nessa parte? Levante a mão, diga glória a Deus. Pode ser pastor João Ribeiro, foi na hora certa. Aleluia. Eu achava que tinha que ser no meu jeito, no meu tempo, no meu momento, mas o tempo de Deus é exato. Levante a mão e dê glória a Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso. O tempo de Deus é exato. Glória a Deus. Aleluia. Uma outra coisa a considerar, que quando Deus não nos deixa usufruir, Ele tem algo melhor para nós, é que não desanime. Por causa das circunstâncias. Tem pessoas que são circunstanciais. Não desanime por causa das circunstâncias. Não desanime. Não desanime. Não desanime. Paulo tomou 2 não, você viu? Tomou 2 não. Não. A primeira vez aqui você não entra. Deu uma volta. Não. Tomou 2 não. Tem pessoas que com 2 não de Deus
Nossa, ai meu Deus do céu. Vai visitar porque ele não quer mais nem vir à igreja. Veja, preste atenção. Não foi o diabo que se opôs a Paulo. Nem foi o povo que não quis receber Paulo. Foi o Espírito Santo que disse não. E disse 2 vezes. Numa viagem tomou 2 não pela frente. Você está preparado para tomar o não de Deus? Paulo não fez beicinho. Paulo não fez biquinho. Paulo não disse: Silas, arruma minha mala, porque eu tomei um não. Deus está diferente comigo. Olha, o Espírito Santo está diferente comigo. Ele está diferente, tem alguma coisa. Ele está diferente. Faz a minha mala e vamos voltar lá para Antioquia. Vamos voltar para a igreja aonde nos enviaram, porque não está dando certo. Não, porque as circunstâncias estão assim. Irmão, muitas vezes na hora que está tudo dando errado, é que o milagre de Deus é poderoso, é maravilhoso, é incompreensível, é fora do entendimento. Levante a mão, diga glória a Deus. Exalte a Deus, não há explicação. Deus é o Deus que opera. Levante a mão, diga glória a Deus. Não é circunstância que determina a tua vitória, é a palavra de Deus que determina a tua bênção e a tua vitória. Recebe essa palavra, aleluia. Não é circunstância. Não é a circunstância. Não é. Ele avançou. O Espírito Santo disse não, depois disse não. Ele avançou. Ele foi impelido pela força de vontade, pelo querer fazer. Não obstante as circunstâncias serem negativas. Foi até Troades. Não retrocedeu. E você também. Ainda que você não entenda, o condutor da nossa vida é fiel. Levante a mão e diga glória a Deus. Ele é fiel. Quantos reconhecem isso? Diga glória a Deus, adore a Deus. Diga uma palavra de amor, uma palavra de adoração. O condutor da nossa vida é fiel. Aleluia, é fiel. Aleluia. A Ele a glória, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Aleluia. Olha o que ele escreveu anos depois. Já maduro, já um camarada maduro. Olha o que é que ele escreve anos depois. Romanos 12, glória a Deus. Romanos 12, parte B. Ele diz assim: para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Anos depois, ele pôde aconselhar a igreja que estava em Roma que a vontade de Deus é diferente da nossa, mas a vontade de Deus é perfeita, é agradável e é boa. Aleluia, aleluia! Glória a Deus! Talvez isso tenha acontecido com alguém aqui que pode dizer: pastor João, meu Deus, eu tenho tanto testemunho para contar que a vontade de Deus foi perfeita, boa e agradável na minha vida. E a minha bênção foi me submeter a essa vontade. Glória a Deus. Deus tem sempre algo melhor, Ele quer nos conduzir a algo melhor. Os irmãos sabem, eu fui pastor na Baixada Fluminense, num lugar pobre, numa igreja pobre. E eu me lembro que uma vez eu mandei fazer, em cima da galeria, uma parede meio inclinada. O meu pedreiro, chamado Messias, fez uma parede. Eu pedi mesmo para ele fazer uma parede que quem estava lá de baixo pensava até que ela ia cair assim. Mas a parede era estético aquilo. E lá eu botei a tesouraria lá para cima. E um dia, já nesse processo todo, eu vi uma mesa redonda. Uma mesa redonda. E eu fiquei apaixonado por aquela mesa. Fiquei apaixonado, irmão. E eu me lembro que eu tentei uma ajuda num sábado à tarde para comprar aquela mesa. E a ajuda que eu procurei não deu certo. No domingo, eu estava na igreja. Chegou a irmã Celeste. Ela é irmã do pastor Fernando Bessler. Com o esposo dela, Josafá. Irmão Josafá, eles não congregavam comigo, eles eram de um outro campo,
não congregavam, eu não tinha o telefone deles, eu não conversei com eles, eu não falei, mas eles moravam lá na Penha, lá na Vila da Penha. E o Espírito Santo falou assim: vá no Jardim Redentor e leve X e entregue a João. E eu me lembro que quando me chamaram, eu fui lá atender a Celeste. Ela disse: olha, o Josafá tem uma coisa para falar com você. Ele falou: João, eu estava em casa quando o Espírito Santo falou comigo e disse para eu vir aqui te trazer esse dinheiro. É para você, você faz o que você não sei o que é, toma, disse para entregar a você, é seu. Eu olhei aquilo ali e glorifiquei a Deus, porque se eu tivesse feito o negócio que eu pensava, eu ia arrumar uma dívida, mas a vontade de Deus era me levar para lugar melhor, era receber da mão dele. Levante sua mão, dê glória a Deus. É bom você acatar o que Deus quer, sem desespero. Levante sua mão, diga glória a Deus. Eu dei glória a Deus naquela tarde. A mesa foi comprada, a mesa foi para lá, o dinheiro foi para a mesa, que eu sabia que o Espírito Santo tinha mandado para isso. Foi bênção. Mas é maravilhoso quando você se submete àquilo que Deus quer para você. Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo está aqui esta noite. Vá curvando a sua cabeça, vá dizendo: Senhor, tira de mim, Senhor, tira todo o afobamento, tira de mim, tira de mim. Deus, cancela os planos B. Cancela os planos B aí. Deus, cancela os planos B. Deixa que o teu plano prevaleça. Quantos dizem glória a Deus? O plano de Deus prevaleça. Diga glória a Deus. É o plano de Deus que tem que prevalecer. Que o plano de Deus prevaleça. Aleluia. O plano de Deus é maravilhoso. Toda a ação do Espírito Santo em nossa vida é para nos levar a um progresso espiritual. Pode crer nisso? Quando o Espírito Santo trabalha com você, nunca é para te deixar do mesmo jeito, para estagnar. Quando você vê um crente na igreja que está estagnado, é porque não procura ter um relacionamento com o Espírito Santo. É aquilo, é feijão com arroz, feijão com arroz, feijão com arroz, feijão com arroz, feijão com arroz. Ele dá glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Entra ano e sai ano. Mas quando você diz: não, eu quero um relacionamento com o Espírito Santo, Ele vai te levar para outro nível. Quantos dizem glória a Deus? Ele vai fazer você crescer na sua vida espiritual. Você vai ter coinonia, comunhão com Ele. Você vai ter intimidade com Ele. Aleluia! O Espírito Santo nos faz crescer. O que foi que aconteceu ali em Troades? Olha o que aconteceu, capítulo 16, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O Espírito Santo o conduziu a Troades e ali lhe deu uma visão à noite. Uma visão à noite. Mudou o roteiro de Paulo. Agora era o roteiro de Deus. Seguir o roteiro de Deus é melhor. A Ásia já tinha igreja, irmãos, estabelecida. Não em toda a Ásia, mas em algumas, em diversas cidades da Ásia. Já havia igreja. Paulo passou ali, confirmando os irmãos. Já havia crentes na Ásia. Já havia igreja por lá. Mas aqui o Espírito Santo mostra que a Europa precisava. A Europa precisava. E quando Paulo tem aquela visão, Paulo cresceu, Silas cresceu, Timóteo cresceu, para a glória de Deus. Deixa o Espírito Santo operar na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Diga nessa noite: Senhor, opera na minha vida. Tu sabes o motivo, aleluia. Tu sabes a questão, tu sabes dos sim, tu sabes dos nãos, aleluia. Eu quero que tu cresça na minha vida. Eu quero que tu desenvolva, Senhor, aleluia. Abençoa a minha vida, aleluia. E por último, quando seguimos o roteiro
de Deus, transferimos para Ele a responsabilidade. Quando você segue o roteiro de Deus, você passa o controle para a mão de Deus, passa o volante para a mão de Deus, passa a direção para a mão de Deus, passa o leme para a mão de Deus, você transfere para Ele o controle. Então, quando Deus tem a direção da nossa vida, Ele tem responsabilidade. Aleluia! Deus toma a responsabilidade. A gente vê tantos crentes, irmão, que são tão assim, meu Deus, inconsequentes. Eles querem continuar a mandar na vida deles. Eles querem continuar a guiar a vida deles. A vida pertence a eles. Aí você vê cabeçada. Pum, 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 pum. Cabeçada. Parece aquelas bolas de bumerangue. Pum, 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 pum. Sem direção. Confusos. Exaustos. Cansados. Frustrados. Aí você vai ver. A direção está na mão do bichinho. Ele segura a direção. Não. Quem guia a minha vida sou eu. Mas quando você passa para Deus a direção, Deus toma o controle. Então é importante você ver isso aqui. Primeiro, submeta-se ao roteiro de Deus. Eu vou te dar alguns testemunhos de homens da Bíblia. Testemunhos de homens que se submeteram ao roteiro de Deus e foram tremendamente abençoados. Porque quando você está debaixo da direção de Deus, quando você está numa caminhada que Deus tem a autoridade sobre você, e é Ele que manda mesmo, não é aquela coisa de fachada não. Eu sou servo, tu és o Senhor, mas quando eu quero, eu tomo a minha, não, tem que ser assim, eu sou assim, não, eu estou falando de crente, que diz que o Senhor é Senhor e é Senhor mesmo. Quando você entrega para Ele a direção, você tem paz. Pode estar em guerra, pode explodir uma bomba como explodiu lá em Beirute hoje à tarde, mas você tem paz. Tem paz. Você tem segurança. Você tem frutos. Você está debaixo da potente mão de Deus, da direção de Deus. Eu vou te dar alguns testemunhos de homens de Deus. Jacó, Gênesis capítulo 28, versículo 20, Jacó diz assim: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, e foi abençoado, saiu corrido de casa, com um cajado na mão e voltou com rebanhos e ovelhas, voltou extremamente abençoado, mas ele disse: Deus, tu tem que ir comigo, aleluia, eu preciso da tua presença comigo. Quantos dizem glória a Deus? Não quer andar sozinho, ande com o Espírito Santo, diga glória a Deus. Vou te dar outro testemunho aqui. Moisés, quando Deus disse que ia retirar-se do povo, Êxodo 33, 15, Moisés diz uma palavra muito consciente e muito séria para Deus. Ele diz assim: então disse-lhe Moisés falando: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés disse: eu não quero terra prometida, eu não quero nada. Se a tua presença não for comigo, não for com o teu povo, não for com Israel, nós não queremos arredar o pé, levantar o pé daqui. Aleluia! Aí você vê muitos crentes aí derrotados, porque o inimigo acende uma luz vermelha lá no fim do túnel, pim, pim, ele vai que nem um rato, que nem um desmiolado, que nem uma coisa. Não diz: Deus, é o Senhor. É o Senhor que está me mandando, é o Senhor que está falando, o Senhor falou comigo, não. Vai, eu vou. E não tem quem diga não. E se o pastor for dizer, não faça, rapaz, o pastor é tonto, não entende. Pastor não entende. Quem entende sou eu. Pastor não entende, o irmão não entende. Não entende, não, aqui é comigo, aqui, olha, isso aqui, pô, que isso? Comigo. E você vê. Aguarde.
Submeta-se ao roteiro de Deus. Você quer ver outro testemunho? Davi. Salmo 23, 2, ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quem é guiado por Deus tem paz. Levante a mão, diga glória a Deus. Aleluia! Deus guia as águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma e nos guia pelas veredas, pelas estradas da justiça, por amor do seu nome. Levante a mão, diga glória a Deus. Aleluia! Ô meu irmão, você que é crente, tem uma promessa para você, rapaz. Não fique batendo a cabeça não, meu irmão. Não fique afobado não. Não fique tomando suas próprias decisões. Porque você vai chegar em coisa nenhuma e vai para lugar nenhum, meu querido. Olha a promessa para nós. João 10, versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. É Jesus na frente e a gente atrás. É Jesus na frente e a gente atrás. Jesus fala, Jesus consola, Jesus guia, Jesus fortalece, Jesus abençoa, Jesus dá vitória. Nós conhecemos a sua voz. Levante a mão e dê glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Uma outra coisa aqui é que certamente, quando você fizer o que Deus determinou, você vai agradecer por não ter feito o que você queria. Isso é uma verdade. Quando você faz aquilo que Deus determina, você agradece por não ter feito o que você queria. Eu não sei vocês. Eu não sei vocês. Ah, meu irmão. Meu Deus, muito obrigado. Tem muitas coisas que eu olho pelo retrovisor e digo: Deus, obrigado porque tu não me deixou fazer isso. Deus, muito obrigado porque isso não deu certo. Na hora não, na hora, mas o Espírito Santo dizia não, o Espírito Santo bloqueava, o Espírito Santo tapava, o Espírito Santo impedia, mas a gente não. Aí no futuro, a gente diz: obrigado, Senhor, porque tu disseste não para mim. Você agradece. Certamente, quando Deus abriu aquela porta e mostrou para Paulo o campo vasto, necessitado da Europa, ele deve ter ficado muito agradecido a Deus. Ele deve ter regozijado no Senhor. Ele deve ter exaltado o nome de Deus. Ele deve ter visto como Deus enxerga muito mais do que nós. Como Deus sabe muito mais do que qualquer um de nós. Aleluia! E isso acontece com a nossa vida. Glória a Deus. Acontece conosco. Aleluia! Já aconteceu com você, irmão? Já aconteceu com você? Glória a Deus. Se você olhar e dizer assim: Deus, obrigado porque a porta foi fechada aqui. Já aconteceu com você? Glória a Deus. Tem um testemunho ali, tem outro aqui, tem ali, tem ali, tem ali, tem ali, tem ali. Aleluia! Levante a mão então, todo mundo dê glória a Deus, porque é maravilhoso. Aleluia! Isso é maravilhoso. Meu irmão, para encerrar aqui, siga o roteiro de Deus. E como Paulo, você será uma pessoa vitoriosa. Siga o roteiro de Deus. Chega hoje assim: Senhor, essa palavra foi para mim. Eu quero pegar o meu roteiro de viagem e rasgar. E eu quero seguir o teu roteiro. Eu quero ir pela estrada que tu vai me apontar, que tu vai me guiar. É o Senhor quem vai me conduzir. Faça isso e você será vitorioso. Irmão, a história do cristianismo deu um grande passo. Um grande passo. Ai, se Paulo tem conseguido entrar lá pela Bitínia e tem enveredado pela Ásia dentro. Foi de Deus. Foi vitória para nós, foi vitória para o cristianismo. Aplauda ao Senhor, como Deus é bom. Sua vida muda. Deus guiando, ela muda. Ouça a voz do Espírito Santo.
Faça isso hoje. Hoje. Diga: Deus, tira dos meus ouvidos todo impedimento. Dá-me sensibilidade de coração. Tem pessoas que têm o coração sensível para tanta coisa que não presta. Tanta coisa que não presta. É uma sensibilidade, parece uma louça. Você tem que ter cuidado, porque se esbarrar, quebra. Mas não são sensíveis para a voz de Deus, para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Que você seja sensível, irmão. Seja sensível, diga: Deus, dá-me sensibilidade para ouvir o que tu tens para a minha vida. Porque quando agimos assim, há uma promessa para nós. Salmo 37:5, você conhece de cor. Entrega o quê? O teu caminho ao Senhor. Confia nele e o demais ele fará. Diga glória a Deus. E tudo ele fará. Aleluia. E a proposta dele é te abençoar em tudo. Entrega, a proposta dele é te abençoar em tudo. Entrega, a proposta dele é te guiar em tudo. Entrega, a proposta dele é te trazer vitória em tudo. Entrega, e você vai ser conquistador, abençoado, vitorioso, cheio da graça e da bênção de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Vou encerrar aqui te dizendo uma coisa. Glória a Deus. É melhor seguir o roteiro de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.